sejam bem-vindos a mais um Alinhados Podcast que está no ar a partir de agora. E que prazer a gente poder estar juntos novamente nesta noite, neste dia, não importa o horário que você está vendo a gente aí, mas vai aproveitar desse momento que é tão especial para a gente. Trazer aqui especialistas, pessoas que são de vários segmentos e que a gente quer conhecer um pouco da história deles, né? Como é que eles construíram essa história, a sua atuação. E hoje eu estou muito feliz, porque eu conheço essa profissional, eu acho que há mais de 20 anos. E olha, sempre fui uma admiradora dela, não só como pessoa, mas como profissional. E eu estou muito feliz em receber aqui no Alinhados para a gente conhecer um pouco mais da história dela. A nossa querida mastologista e ginecologista, a doutora Libelina Mota. Seja bem-vinda, que prazer em receber aqui. Aline, o prazer é todo meu, realmente. A gente se conhece, eu acho que há mais de 20 anos, Isso. Não é? Que Júlia Vamos já dizer a tem... idade não, gente. Não, que Júlia já está com 18, não é? E a gente já tinha uma amizade de algum tempo. É um prazer imenso, fico muito feliz de você estar nessa nova empreitada, não é? Que você tenha muito sucesso. Obrigada. Tenho certeza que já é muito sucesso, não é? Que bom. Primeiro falar sobre Libelina. Libelina é de uma família tradicional médica mesmo. Isso, eu não sou pernambucana. Não é de Pernambuco? Sou pernambucana. Jurava que era. Não, eu sou potiguar, sou do Rio Grande do Norte, nasci em Natal. Meu pai é de Natal, minha mãe é daqui de Caruaru. Meu pai era médico e minha mãe é dentista. E aí meu pai foi quem começou, na verdade, esse legado da profissão, não é? Ele foi o primeiro da família a se formar. Olha que coisa linda. Meu pai se formou médico aos 39 anos de idade. Foi uma trajetória bem interessante. E aí, depois dele, muitas pessoas da família dele, não é? Começaram a querer estudar e a se formar, porque os meus avós eram agricultores, né? Então, assim, era uma gente muito simples, que não tinha... Sabiam ler e escrever, mas só isso, não é? Eles jamais imaginaram ter um filho médico. Então, começou com ele, né? E aí ele casou com minha mãe daqui, se conheceram e foram morar em Natal. Minha mãe tem um irmão que todos da cidade conhecem, não é? Que é tio Bartolomeu Mota, que é ortopedista. E aí mamãe sempre estimulou meu tio, né? Meu tio era fisioterapeuta, já estava trabalhando e tudo mais. E ele queria fazer medicina e tem uma coisa interessante que é assim, isso é muito, na nossa família isso é muito histórico, assim, né, emblemático. Minha mãe escreveu uma carta para tio Bartolomeu, minha mãe já era casada e uma carta de 5 páginas de papel ofício de frente e verso. Gente, um jornal. Um jornal para estimulá-lo a fazer medicina, que era o que ele queria. E aí ele fez, e realmente, né, tornou-se ortopedista, já tinha experiência como fisioterapeuta. Eu acho que se você perguntar, ele vai dizer sim, minha irmã foi uma grande incentivadora. E aí, do meu pai, tenho outros primos legítimos que moram em Natal, não é? E são médicos. Eu tenho lá cirurgião vascular, cirurgião plástico, pediatra, radiologista, cardiologista. E aqui em Caruaru também, não é? Eu tenho meu irmão mais velho, que é Kleber Mota, que é otorrino. Maravilhoso, por sinal. Pois é, eu também acho, eu não posso nem dizer. Não, gente, ele é maravilhoso. Meu otorrino aqui me socorre. Obrigada, eu também acho ele sensacional. Muito inteligente. Tenho outro irmão, Gustavo Mota, que mora em Recife, também é otorrino. Uhum. Tenho minhas primas aqui, né, as filhas de tio Bartolomeu, Lívia e Leila Mota. Que são dermatologistas. A gente tem também um primo aqui chamado Vitor Mota, que ele é cardiologista. E, assim, isso começou tradicionalmente, né? Na minha família, por parte de pai, o meu pai, que foi o primeiro a formar-se. E depois, posteriormente, por parte de mãe, tio Bartolomeu, né? E aí nós seguimos. E meu pai e meu tio eram muito amigos. E aí resolveram... Eu não sabia disso também, eu soube há pouco tempo. Que eles abriram uma empresa que chama Mota e Simplício. Meu pai ainda era vivo. E aí, acho que ele já imaginava que a gente vinha, não sei se vinha morar aqui, ele queria muito essa amizade com o tio Bartolomeu. E aí, quando a gente veio para cá, já existia esse CNPJ, não é? Então, já parece que era uma coisa que... Já premeditada, pensada. Pois é. Eu gosto muito de Caruaru, apesar de não ser pernambucana. Você veio para cá cedinho? Vim para cá em 99, quando eu ainda estava no 2º ano de residência médica.
Da residência de ginecologia e obstetrícia, né, que eu fiz no IMIP. Eu vinha dar plantão aqui no sábado, 24 horas. E aí foi quando eu comecei, que a gente dava plantão ainda na Casa de Saúde, não é? Que era particular, que só tinha planos, tinha o SACEP, tinha outros planos, e eu fui dar plantão lá. E foi assim que eu comecei a minha trajetória. Tio Bartolomeu já morava aqui, e aí eu dava plantão aos sábados, e eu vinha na sexta-feira à tarde atendendo no consultório. E aí fui começando a fazer a sua clientela, os pacientes. Isso, fui começando. O tio Bartolomeu, né, me ajudou muito e mandava os pacientes. E aí fui atendendo. Quando eu terminei a residência de ginecologia, eu comecei a de mama, não é, lá no Oswaldo Cruz. E continuei aqui. Aí eu tive que sair do consultório da sexta e ficar só no sábado, porque aí eu tinha que trabalhar na residência de segunda a sexta. E aí, como é que foi a decisão de se tornar médica? Foi uma coisa natural? Foi. Já era uma coisa que você queria? Não foi influência de ninguém aí? Não. Eu, desde que tenho lembrança de criança, era uma coisa muito forte, assim. Eu sempre achei que sempre era eu que queria, mas hoje depois de um certo amadurecimento, eu tenho certeza que foi inspiração divina, né? Que isso já vem comigo de muito tempo, assim, esse desejo de, não sei se, muito provavelmente eu tive influência do papai depois, porque meu pai atendia as pessoas, a gente tinha uma fazenda perto de Natal, que foi de onde ele veio, né? Ele morava lá. E ele atendia na casa de minha avó, quando ela ainda era viva, aos domingos. Para a comunidade? Para a comunidade. Isso de maneira social? Ele atendia lá na casa dela, eram as pessoas que conheciam, né? Sim, da região. E ele não atendia só ginecologia e obstetrícia, obviamente. Ele atendia de tudo. Ele era um médico, era um clínico geral também, né? Então, ele era um médico quase que completo, eu diria. E você pequenininha via todo esse movimento? Era assim, foi assim que eu fui criada, né? Meu pai atendendo as pessoas de graça, passava às vezes, começava às 7 horas da manhã até meio-dia, 1h. E a minha avó, por outro lado, que também se chamava Libelina, daí meu nome, né, homenagem a ela. Você sabe que no sítio as pessoas costumam fazer a feira aos sábados. Isso. A gente aqui também, né, faz feira livre aos sábados. E ela pegava a feira e saía anunciando às pessoas que eles viessem, que papai ia atender. Viu que José vai atender e tal. Tudo que tinha na feira ela dava às pessoas, era assim, o desprendimento. Ela dava biscoito aos meninos, e ela fazia leite, e ela fazia café, e dava bolacha, e dava pão. E ela pouco se importava se durante a semana ela ia ter ou não. Isso era problema deles, dos filhos, não é? Que, claro, não iam deixar. Mas ela não se importava. Então, eu cresci nesse ambiente de muito desprendimento. Que coisa linda. De muito amor ao próximo, né? Então, meu pai era assim. Quando ele atendia as pessoas, ele achava... Quando eu comecei a fazer medicina, ele achava que eu ia ser bem chatinha, porque muitas vezes eu me aborrecia com ele, porque ele teve uma doença rara, um tipo de leucemia raro, e às vezes ele estava bem debilitado, e as pessoas chegavam na minha casa, quando a gente estava lá na fazenda, para ele atender, né? Então, e ele saía, aí eu olhava assim, ficava, eu acho que jovem, acho que né? o cuidado com o pai, né? Pai, sou doente, o senhor parar para atender. Mas ele nunca teve. Tem uma história também interessante, isso foi na cidade, em Natal, que eu morava na cidade, obviamente. Ele era médico da Marinha. Ele tinha retirado o baço por conta da leucemia dele, fazia acho que uns 10, 15 dias. E a pessoa da Marinha ligou. Aí disse, olha, doutor Simplício, só precisa vir, porque tem uma pessoa que sangrando, estão operando e não para, e a gente não tem a quem recorrer. Aí ele disse, tá certo. A minha mãe foi, ele se vestiu e disse, o senhor vai assim, não é? Aí ele disse, vou, minha filha. Eu tenho um juramento, e antes de ter um juramento, sou cristão, né? Sou católico, preciso ajudar o outro. E ele foi. E realmente a cirurgia ele voltou exausto, né? Imagina. Então, eu acho que ele pensava que eu ia ser meio chata. Eu acho que... Mas eu acho que eu não sou, não. Eu acho que eu sou parecida com ele. Não, gente, é não então, mesmo. eu cresci nesse ambiente de muita disposição para o outro, né? De muita doação. E eu já disse isso a Júlia, não é? Se você quer ser médico, seja por vocação. Júlia é a filha dela. Sim, Júlia é minha filha. Que está cursando medicina. Olha que coisa linda. Pois é.
E aí eu disse a ela, seja porque você tem a vocação, né? Eu acho que ser médico é como um padre que tem a inspiração divina, né? Que é escolhido. E para mim, eu vejo muito assim, eu não consigo enxergar a minha profissão, claro, eu vivo dela, não tem como, não é? Mas medicina é um sacerdócio, não é? E eu acho que o sucesso ou não sucesso, isso é muito consequência daquilo que você faz. Do seu trabalho. Não é? Claro, tem dias que você não está muito bem, enfim, nós somos humanos. Mas quando a gente faz com amor e por amor, eu acho que não tem como não dar certo. Eu também penso apesar assim. de todas as... a gente tem muita tecnologia, não é, hoje, e as coisas muito avançadas. Mas eu acredito muito nessa relação do médico com o paciente, não é? Eu acho que funciona muito bem. Você precisa ter esses cuidado, né? Tratar bem, receber, ouvir, não é? Hoje em dia a gente vive numa vida tão apressada, às vezes a gente não quer ouvir as pessoas, não é? E às vezes elas só querem ser ouvidas. Não sei se eu sou do tempo das cavernas, né? Não, Talvez. eu acho que você preconizou uma medicina humana que hoje se busca isso. Mas que quem, como você disse, tem vocação mesmo, já faz isso naturalmente, né? Eu acho que isso da gente flui muito. E aí eu me formei no Rio Grande do Norte, em Natal, sou da turma de 97.1. Que é uma turma maravilhosa. Vocês têm encontros até hoje? Tem, nós somos amigos. Sério? Nós vamos fazer agora em setembro, 27 anos de formar. Não vou dizer minha idade, eu sou nova. Ela é jovem, gente, linda. Mas tenho 27 anos de formada agora, em setembro, se Deus quiser. Quer dizer, vocês nunca perderam o contato. Eu acho isso encantador. Nós somos uma turma pequena. Quando eu fiz vestibular, eram 2 entradas, 40 pessoas numa entrada e 40 na outra. Eu sou do 2º semestre, me formei no meio do ano. Mas a minha turma, ela foi escolhida a dedo. Para você ter uma ideia, a gente não teve laureado na turma. Mas os melhores profissionais que tem na cidade de Natal são os da minha turma. Se você for pegar o melhor cirurgião, ou pelo menos entre os melhores, não é? E a gente tem, todos nós desta turma, a gente tem esse cuidado. É muito interessante. Por que a ginecologia e posteriormente a mastologia? Por que essa vontade de cuidar da mulher? Isso aí foi uma coisa muito também natural. Eu não imaginava. Eu entrei para ser médica, eu queria fazer cirurgia. E aí fui esperando, né? Fui vendo que me agradava. Não foi influência do meu pai. Meu pai era ginecologista, obstetra. Acho que não sei, né? Talvez um pouco, Talvez né? um pouco, pois é. E aí foi me agradando. Eu gostei muito da especialidade quando eu paguei a cadeira, não é? Se identificou? Foi. E conheci a mastologia, eu já estava no 4º ano. Uma professora de gineco. Eu queria fazer trabalhos, eu sempre buscava, né, fazer monitorias e acompanhar e publicar trabalho já, porque isso valia pontos também para residência. E a gente também participar dessas coisas, né, dessa parte científica. Isso sempre me atraiu também. E aí ela me apresentou a mastologia, eu me apaixonei de cara. Foi uma coisa assim, foi amor à primeira vista. E aí foi quando realmente eu me decidi pela ginecologia, porque eu ainda estava na dúvida se eu ia fazer cirurgia geral. Porque eu disse, não, se eu vou ser mastologista, eu posso ser ginecologista, porque tem muito a ver, né? Questão hormonal, enfim. E aí a decisão veio no 4º ano de medicina. E aí terminei o curso, fiz prova de residência para o IMIP, passei, fiz 2 anos, e aí eu queria fazer residência com o professor Antônio Figueira Filho. E aí eu digo, se eu for para Recife, vai ser melhor para mim, não é? Era a melhor residência que tinha de mama no país. Então, eu não podia ir para outro lugar. E o IMIP também, uma das melhores residências que a gente tem ainda hoje, Ainda hoje é uma no referência. País. Pois é. E aí eu fiquei. Depois fiz prova. Na época que eu fiz a prova, não tinha residência de mama. Ainda não era reconhecido como especialidade, né? E aí a gente fazia prova, mas era estágio. Para você estagiar, você tinha que fazer uma prova. E aí eu fiz a prova, passei. E passei 2 anos. Depois, na verdade, eu ainda sou de lá. Eu dou aula na UPE, né, no Oswaldo Cruz, dou aula prática para os alunos de medicina do 6º ano. Vou como professora convidada, eu não tenho vínculo, eu vou porque gosto. Não recebo nada, mas dá a sua contribuição. Sim, eu gosto.
Aí sempre nas sextas-feiras... Que sorte desses alunos, né? Pelo menos uma vez por mês, aí eu dou aula lá, né? E foi mais ou menos assim a decisão da ginecologia junto com a mama. Né? Acho que tem tudo a ver. E aí, com a mama foi paixão mesmo, assim, a primeira. E aí é o que eu faço até hoje. Já fiz obstetrícia, não é? É uma época, né? Não faço mais, Dava plantão e tudo mais, mas desisti. Você abre mão muito da sua vida, pessoal, né? Para ser obstetra, né? E era uma coisa que eu decidi fazer que eu já sabia que tinha prazo de validade, não é? E a decisão foi um pouquinho antecipada quando Júlia nasceu, né? Lembrando que aí tudo muda, né? Quando o filho nasce. Pois é, Júlia fez uma cirurgia ainda recém-nascida, e aí precisou um pouco mais, né? Foi uma época bem estressante para mim, então eu já queria deixar mesmo e fui deixando aos poucos. Eu ainda faço hoje, mas isso eu faço mais da minha família. Assim, se alguém da família engravida e me pede, eu faço. Mas é uma coisa realmente rara, né? Não faz parte mais da minha rotina. Eu faço mais a parte de gineco e de mastologia. Você falou que hoje a medicina, e realmente ela se modernizou muito, né? Mas tem coisas que a medicina nunca muda, que é esse contato, essa escuta, né? De ouvir a sua paciente. Isso hoje tem sido um pouco mais valorizado por alguns profissionais. A gente sabe que ainda precisa evoluir muito nesse aspecto, porque essa modernidade trouxe também assim, a pressa, né? De muitas vezes fazer uma consulta muito rápida para dar conta ali de um número X de pacientes dia. Infelizmente, a gente sabe que existe ainda isso muito. Isso é primordial, né? Para a excelência da medicina. Eu acredito que sim, Aline. Comigo tem dado certo esses anos todos, não é? Eu prefiro, assim, talvez atender menos, mas atender com qualidade. Eu acho que a gente não pode perder a qualidade, não é? Eu vou fazer 27 anos de formada. Eu nunca fiz uma propaganda minha, né? Então, eu devo ser um pouco diferente. Não, gente. Eu não faço propaganda, eu não tenho essas coisas, eu não tenho Instagram. Ela diz que é antissocial nas redes, assim, não tenho rede. Exatamente, só nas redes, viu? Só nas redes. E eu acho que sim. Claro, tem algumas coisas que você precisa se adaptar. Não estou aqui defendendo, sim, né? Sim. Não sou nenhuma pessoa radical, mas claro que tem as coisas que você tem que também acompanhar. Você também não pode ser alheio ao que está acontecendo ao seu redor. Sim, absolutamente. Sim. Mas com relação ao relacionamento médico-paciente, eu acho que não pode mudar, não é? Nunca. Nunca. Eu prefiro ter tempo para ouvir, não é? Porque ela vai me dizer o que ela tem, não é? Se eu tiver paciência, se eu tiver, claro, eu preciso estudar, né? Eu preciso me atualizar, eu preciso fazer tudo isso, não é só escutar, não. Você precisa ter uma boa formação também, né? Senão qualquer pessoa começa a escutar o outro e vai... Isso, né? Achar que é médico e vai poder atuar. Não é bem assim. Saber direcionar, saber ouvir, não é? Eu acredito que sim. Obviamente, a tecnologia veio para nos ajudar, né? Você tem a tecnologia para também ser um auxílio, né, no diagnóstico, mas ela não pode substituir esse relacionamento, que a gente chama da anamnese, que é a história que você faz com a paciente, né? Você pergunta, ela vai lhe dizendo, vai lhe dando as queixas. E o exame físico, não é? Algumas especialidades você não pode deixar de ter o exame físico. Por exemplo, a mastologia, hoje a gente necessita muito da mamografia porque tem muitas lesões impalpáveis, não é? E aí a gente já recorre a ela. O exame físico é importante? Mas já existe... Se eu tenho na cidade alguma mamografia, não pode substituir. O exame físico não substitui a mamografia. Agora, lógico, se eu estou no interior, não tenho outra coisa para fazer, claro que eu tenho que examinar a mama. Então, algumas coisas a gente precisa também, né, ter essa consciência do que eu tenho de melhor para oferecer. Mas a relação médico-paciente, de você tocar, de você ouvir, eu acho que é uma arte, né? Ser médico é uma arte. Você levar a pessoa a lhe dizer o que ela tem. Porque ela vai chegar com um sintoma, mas você, a partir dali, precisa, não é? Saber o que é que ela tem e decifrar, não é? E essa arte só se faz com diálogo, com conversa. Com conversa, com a escuta, não é? Claro, a gente tem que dizer algumas coisas, mas também ouvindo. E muitas vezes a causa daquela doença ou daquela patologia está relacionada muito com psíquico, né?
Às vezes você não está bem, aí você brigou com alguém, está passando por um problema que você não tem com quem conversar, não é? E aí a gente também é um pouco psicólogo, né? E tem que ter essa... As pessoas chamam de empatia, eu chamo de compaixão, né? A gente também precisa ter essa compaixão com as pessoas, né? Usar um pouco da caridade, de ser humilde também. Acho que um médico precisa muito de humildade, né? Para saber até onde ele pode ir também, não é? A gente não é, nós não somos deuses, não é? Nós estamos a serviço de alguém. O fato de eu ser médica não me torna absolutamente especial no sentido de ser melhor do que alguém. Claro que é uma profissão que eu acho belíssima, né? Não existe outra coisa mais, para mim, mais bonita do que você tratar da saúde das pessoas. E assim, é o bem mais precioso que a pessoa tem, né? Você está invadindo uma coisa, eu digo pela minha especialidade, porque as mulheres ficam muito receosas, assim, às vezes ainda tem muita vergonha, eu vou mostrar minha vagina, eu vou mostrar... E realmente é a coisa ainda mais... tem, né? Mas porque é uma coisa muito íntima, né? Você vai mostrar o que você tem da sua intimidade, né? Você está abrindo as portas. Então, isso tem que também ser visto com muito respeito, não é? Com muita... Como eu disse, com muita caridade, né? Me deixa muito triste quando eu vejo algum colega médico envolvido em alguma coisa, não é? Tipo, como pedofilia ou... Sim. Porque invadiu a privacidade de alguma mulher, não é? Isso machuca todos nós, não é? Porque isso não deveria acontecer, não é? Isso é uma coisa muito séria. Quer dizer, aquela pessoa, ela vai para você, ela, às vezes, muitas vezes ela nunca lhe viu, mas ela confia em você tudo que ela tem. E tudo que ela tem é a saúde dela, né? Que é a coisa mais preciosa, que não tem dinheiro que pague. Não tem. Absolutamente. Você pode ter o dinheiro do mundo. Se você está doente, você não tem saúde, não tem nada. Não é? Não tem nada. É como Deus, né? Na sua vida, assim. Isso. E aí eu quero trazer essa questão da religião, que eu sei que você é muito devota. Sim. Isso sempre fez parte da sua vida. Nossa Senhora. Como é que foi essa construção da fé? Foi da mãe, foi da família? Eu queria entender um pouco mais, que eu acho lindo isso em você. De verdade. Vamos lá. Essa construção da fé vem dos pais, não é? Normalmente, né? Eu venho de uma família de pai e de mãe genuinamente católica, não é? Eu digo que nós somos geneticamente católicos. E sou muito feliz por isso. Então, desde criança, não é? Isso na minha casa é muito forte. Meus pais eram de encontro de casais. Nós sempre rezávamos o texto em família. Papai fazia questão de nos levar à Santa Missa, mesmo menores. E a gente cresceu nesse ambiente. Eu fiz encontro de jovens, né? E foi passando o tempo com essa coisa muito forte. Quando a gente entra na faculdade e tudo, às vezes a gente, né, esquece um pouco. Deixa um pouquinho de lado pelos compromissos. Mas a semente está plantadinha sempre ali. Foi. E uma coisa interessante, isso aflorou mais em mim depois que me separei do pai de Júlia, não é? Isso parece que ligou uma chave, assim, muito mais, não é? E aí, a partir daí, eu comecei uma caminhada, né? Eu já vinha desde criança, adolescente e tudo, mas eu comecei a frequentar a renovação carismática, e isso foi uma virada de chave na minha vida. A primeira vez que eu tive contato com a renovação carismática foi quando eu tinha uns 17 anos. Aqui em Caruaru, eu não tinha ainda entrado na faculdade, eu estava realmente, como eu fui do segundo semestre, eu só iria começar em agosto. Então, eu vim para cá passar alguns meses, passei uns 2 ou 3 meses aqui. E teve um encontro da renovação carismática lá na Fafica. E eu fui. E para mim não era tão comum fazer adoração ao Santíssimo Sacramento. Era uma coisa que a renovação carismática trouxe para a nossa igreja, não é? E eu tive esse primeiro contato, assim, contato muito íntimo, né? Mais íntimo. Que me tocou, mas foi uma coisa que foi muito bom ali, mas depois passou. E aí passou algum tempo adormecido, né? Então, depois que eu me separei, isso veio com mais força. E eu tenho uma prima que ela é consagrada numa comunidade, chama Comunidade Remidos no Senhor, lá na Paraíba, que eu frequento essa comunidade.
E aí eu comecei a participar dos encontros, não é? Comecei com adorações e a coisa foi evoluindo e hoje em dia eu tenho acho que vem aumentando, né? Ainda está muito longe, mas a gente vai chegar lá. Que é uma caminhada diária, É uma caminhada, né? Conversão é todo dia, Isso. né? A minha devoção à Nossa Senhora vem muito da minha mãe. A minha mãe me ensinou muito. A minha mãe nos ensinou, não só a mim, mas aos meus irmãos, essa devoção à Nossa Senhora. Eu lembro que quando eu fiz o vestibular, na época eu tinha uns 16 anos, eu achei que não ia passar, não é? Porque eu tinha feito poucos pontos. E aí, no dia que eu entreguei, que eu contei os meus pontos, que eu vi que era muito pouco, aí eu me desesperei mesmo, comecei a chorar e tudo mais. E aí eu me lembro que minha mãe disse assim, você quer passar? Eu disse, claro, né? Ela disse, você vai rezar o ofício da Imaculada Conceição. Eu nunca tinha ouvido falar. Se você rezar com fé, você vai ver. Peça a Nossa Senhora. E assim, eu tenho certeza que a minha aprovação foi por pura intervenção dela. Intercedência dela, intercedeu. Muita certeza de que era vontade de Deus, mas eu tenho certeza da intercessão dela. E aí eu rezei, assim, um mês com muito fervor. Ainda hoje eu rezo o ofício da Gente, Imaculada. o ofício é enorme, né? Mas depois você decora... Fica fácil. Fica mais fácil, né? Hoje em dia eu levo, acho que uns 10 minutos só para recitar. E eu tenho uma devoção muito grande. Com toda Nossa Senhora é uma só. Sim, mas sim. a minha devoção primeiro é com a Imaculada Conceição. Eu pretendo casar de novo. Se alguém quiser mandar carta, e-mail, qualquer coisa. Tá valendo, hein? Tá valendo. Brincadeira, minha gente. Que delícia. E eu quero casar no dia da Imaculada Conceição. Só não sei quando. O pretendente já sabe. Já tem data marcada. Libelinda, tá demais. Vamos lá. Desde que você teve, obviamente, contato com essas mulheres e começou o seu trabalho aí, né? A sua vocação em trabalhar com elas, muita coisa mudou de lá para cá. Sim. Mas, eu digo, para bom e para melhor, porque a gente não tinha tantos diagnósticos de doenças, não eram descobertas tão brevemente, né, como antes, porque a gente não tinha, às vezes, nem tanta tecnologia. E hoje a gente tem, mas ainda assim, os diagnósticos não são descobertos tão precocemente como deveria. Isso entristece a médica? Muito. A gente tem uma vaidade natural, né? Que é de querer que dê certo, né? Claro, isso é intrínseco ao ser humano. Com os médicos não é diferente, né? A gente só não pode deixar isso... se sobrepor, né? Inflar demais, né? Mas isso é uma coisa intrínseca. Sim, nos entristece, porque a gente quer acertar sempre, né? Mas nem sempre tem como, não é? A gente é limitado, a gente vai até ali. Mas eu acredito que atualmente a gente tem conseguido dar mais diagnósticos, não é? Com os recursos também que a gente tem. Com mais precisão, né? Claro, é como eu lhe disse, a tecnologia, você não pode ser alheia, né? Isso, a tecnologia vem para nos ajudar. A gente é que tem que ter sempre essa capacidade do discernimento de que tecnologia eu vou dispor para uma ou para outra, né? Às vezes aparecem alguns exames, aí todo mundo quer fazer. Por exemplo, PET scan, né? Eu me lembro que logo no início, o comentário era assim, tem um exame que a gente dá o diagnóstico de câncer antes dele aparecer. Não é isso, né? O PET scan tem suas indicações. A ressonância magnética agora todo mundo quer fazer porque vai dar o diagnóstico. Tem a indicação, né? Até porque usa contraste e etc. Então, assim... é aliar, né? Eu acho que as coisas andam juntinhas. É a anamnese, que é a história da paciente, é o exame físico e os exames complementares. Por isso que eu preciso saber da história dela, preciso conversar para saber que exame eu vou pedir. Não é? Porque senão eu vou começar a pedir exames assim... desnecessários. E é engraçado, porque a maioria, ou grande parte da população ainda, culturalmente falando, pensa que não, aquela doutora não entende nada, que ela passou exame para mim. Como assim? Poxa, você não vai passar exame para mim, não é? É exame e remédio, viu? E remédio. Se você não passar um remédio... tudo perdido. O doutor não vai usar nada. Eu disse, não. Você está com alguma coisa? A paciente diz, não. Eu disse, sim. E vai usar remédio para quê? Me diga. É uma questão Mas cultural. tem essa questão cultural. Tem mesmo. Se você não pede... doutora fulano ou doutor fulano me pediu milhões de exames, né? Então, aquele doutor é bom. Que não é por aí, né? Não estou dizendo que se você pede muito, pede pouco... é bom ou ruim, não. Mas tem que ter um sentido, né? Vai pedir por quê? Esse não é o critério, não é?
E se eu posso dar um diagnóstico clinicamente, que a maioria dos diagnósticos a gente pode dar clinicamente, melhor. Por que eu vou pedir, não é? Por exemplo, o paciente chega com corrimento para mim e eu vou pedir uma ultrassom transvaginal para quê? Se for puramente o corrimento, eu vou examinar ela, a vagina e etc. Claro, se ela, outras queixas que ela tenha, houver necessidade de a gente fazer, a gente faz, mas a gente não faz sentido, né? É isso que eu quero dizer. Você tem um corrimento e você vai pedir uma ultrassom transvaginal? Não. Peça uma cultura de secreção vaginal, né? Peça, uma coisa enfim, simples, que resolve, né? Isso. Então, a gente tem que aliar as coisas, não é? A tecnologia, mas também com a clínica, né? Eu sempre achei que isso vai valer sempre. A clínica do paciente é soberana, né? O que ele tem, o que ele nos sente. mostra, o que ele sente é tão importante ou mais até do que os exames. Os exames, como o próprio nome diz, são exames complementares, né? Eles vão ajudar aquele raciocínio clínico que a gente tem. E isso a gente não pode perder. Como eu disse anteriormente, medicina é uma arte, né? E aí você tem que estudar. Não dá para também... tem que estar se atualizando o tempo todo. Você tem que se atualizar, você tem que ver o que tem de mais novo para poder também oferecer aos seus pacientes, até porque nos tempos de hoje, com a internet, né, as pessoas procuram e verificam e já chegam com algumas opiniões, não é? E você precisa também estar, eu acho que um passo à frente, né, para poder também dizer o que é que a gente tem de melhor, que nem sempre o que a gente vê nas redes e na internet é verídico, né? A gente precisa também ter esse bom senso e filtrar. Eu fico muito triste quando eu vejo, eu não tenho, como eu disse, rede social, mas eu participo de alguns grupos, por exemplo, da Sociedade Brasileira de Mastologia, então eles botam algumas coisas que tem no Instagram. Quando uma pessoa diz assim, que não faça mamografia porque você vai ter câncer. Poxa, não é assim, né? Eu não tenho como prevenir o câncer de mama, né? Se a paciente tiver de ter câncer de mama, infelizmente, mas muito infelizmente, ela vai ter. Mas eu posso dar um diagnóstico precoce, né? Eu posso oferecer chance de cura para aquela paciente em torno de 80% a 90%. Né? E é para isso que o exame é feito, né? Para descobrir precocemente. E aí, quando eu vejo alguém dizer isso, eu acho um ato extremamente criminoso, né? Que vai contra, enfim. A gente tem que ter muito cuidado, porque nós, médicos, somos formadores de opinião. Daí a gente tem que estar sempre procurando ver, sempre vendo se realmente é isso, ter embasamento para poder dizer se determinado exame realmente funciona, se não funciona, e não ficar replicando ou repetindo, né, o que a gente vê para poder, não sei, ganhar seguidores. Sei lá, Acho né? Que é, né? É porque a moda agora é essa, né? Você virar o que quer e virar. Isso. Não é? Eu acho que a gente precisa ter cuidado com as pessoas, é uma responsabilidade muito grande. Para quem acredita na outra vida, como eu, que tem uma vida eterna, muito mais, né? Porque isso aqui passa. Isso. Completamente, né? Mas a gente vai prestar as contas. Eu escutei alguém dizer uma vez, achei muito interessante, eu não me lembro, sou um padre, não sei. Ou se foi da minha cabeça mesmo, eu também não sei mais. Mas, enfim, a gente acreditando ou não, um dia vai se encontrar com o Nosso Senhor. Né? Quem acredita sabe disso, e quem não acredita, infelizmente, vai se encontrar também. Pois é. Então, a gente precisa ter essa responsabilidade com as pessoas, né? Antes de qualquer coisa, eu estou lidando com o ser humano. Tanto, se realmente a mamografia não fosse... Eu dei o exemplo da mamografia porque é da minha área, mas existem tantas outras coisas. Como vacina, né? Vacina. Ai, vacina isso. Ai, eu não vacinei meus filhos. Minha gente, como assim? Porque desde que mundo é mundo, que a gente vacina os nossos filhos, desde que sai da maternidade até determinada idade, para imunizar, para prevenir, para cuidar. Sim. É uma forma de amor. E alguém diz assim, porque vacina é isso, vacina aquilo. Tá bom, beleza. Pois é, né? Então as pessoas têm acesso também hoje, não é? A tudo e... Às vezes não valoriza tanto. Não, e precisa filtrar também, né? O que é dito de maneira correta, o que está embasado, né? Nas questões científicas, sempre o bom senso, não é? E rezar muito, viu? Porque mas a gente tem vivido também dias difíceis, também na nossa área, né? Na medicina. Isso às vezes me preocupa um bocado. Imagino.
A gente sempre teve essa coisa de se cuidar muito, né, nós mulheres. A gente faz nossos exames, ou pelo menos deveríamos fazer exames preventivos, a própria mamografia quando entra na idade e tal, mas ainda assim, a gente tem tido muitas mulheres adoecendo mesmo. A gente está no mês de março, é março amarelo e março violeta, né, endometriose e... o amarelo é... Deixa eu lembrar, meu Deus. Também, não é do câncer de colo, não? Acho que é. Ou é em janeiro? Gente, vou pedir para a produção, pesquisa aí, produção, para mim. Eu acho que amarelo, é março amarelo e março lilás. Eu acho que é endometriose. Não, é da endometriose. Endometriose e o amarelo eu não lembro também. Não, quer dizer, não. ainda assim a gente tem tido... De colo? Já a produção lá, pra gente manter aqui. São muitas cores. Ainda assim, a gente tem tido muitos diagnósticos. Mulheres estão adoecendo muito assim com essas doenças. E com o próprio câncer de mama. O que a gente tem feito, assim? O que a gente não tem feito de bom que a gente tem tido uma incidência tão alta assim, de doenças que tem atrapalhado tanto a vida da mulher, doutora? Eu às vezes me pergunto também o que é que eu não tenho feito, né? O que é que eu posso fazer a mais, né? E eu acho que essa questão da modernidade, isso também tem atrapalhado um pouco, não é? O câncer de mama, especificamente, ele acomete as pacientes são pacientes negras, com um nível socioeconômico mais elevado, acima dos 45 anos, e que tiveram poucos filhos, né? Ele é mais frequente. Aliás, pacientes negras não, desculpe, pacientes de cor branca, né? E que deixaram para ter filhos depois dos 35 anos. São as principais características dessas pacientes. Obviamente, não quer dizer que as pacientes que tiveram mais de 3 filhos, ou tiveram 5, 6 filhos, não possam ter câncer de mama. Mas a questão do estresse e dessa globalização vem me assustando um pouco, porque eu escuto muito no consultório que as pacientes não querem mais engravidar, né? Elas não querem mais ter filhos. Por N motivos, assim. Por N motivos, né? Me assusta mais ainda dizer que não quer engravidar porque sou mãe de cachorro. Aí me assusta, isso me assusta um bocado. Não tenho nada contra os cachorros, viu? Sim. Absolutamente, mas eu acho que a gente casa para perpetuar a espécie, né? E claro que a gente respeita, não é obrigado ninguém querer ter filhos, não é isso. Não é? Mas essa falta de filhos é um fator de risco para o câncer de mama, né? Ou eu vou ter minha carreira e depois vou ser mãe, né? De maneira tardiamente, assim, mais tarde, né? Exato. É muito difícil para nós mulheres realmente conciliarmos a nossa vida de profissional, de mãe, de dona de casa, de esposa, de etc. São muitas tarefas. Mas a partir do momento, é uma escolha. Eu posso ser só mãe. Isso é uma escolha, né? A partir do momento que eu decido fazer isso, ser profissional, né? Seja de que área for, eu tenho que saber que eu tenho que assumir responsabilidades. E se eu vou constituir família, uma delas é tomar conta dos filhos. A gente não pode delegar isso a ninguém. Então, acho que a gente se sobrecarregou. E aí, isso impacta nas questões do câncer de mama. Porque quanto mais tardiamente, mais efeito de hormônio na minha mama, mais estresse, mais alimentação ruim, né? Porque eu quero uma carreira, eu mais quero falta decolar, de exercício, que eu não tenho tempo. Mais falta de exercício, mais fast food, né? Então, é um conjunto. Eu estou falando aqui, minha gente, de uma maneira geral, sim, né? Claro. Sim. Então, eu acho que isso impacta, né, esse aparecimento. O que é que pode impactar também? O atraso no diagnóstico. A gente teve um exemplo agora, a pandemia. Isso. Né? Então, muita gente deixou de fazer os exames, foi deixando, quando apareceu já tinha um nódulo, e o nódulo cresceu, e isso também impacta, não é? Na saúde da mulher. Eu acho que a gente tem que conseguir chegar ao meio termo. A nossa alimentação já não é tão saudável como era alguns anos atrás. Então, nós precisamos também ter uma boa alimentação, né? Estresse a gente sempre vai ter, não tem como. Não tem como deixar de ter. Não. A obesidade, que a gente tem tido um grande número de mulheres obesas, impacta também? Impacta também, é isso que eu estou dizendo. Você se alimenta bem, né? Você não come bem, engorda. O índice de massa corpórea elevado é um fator de risco para o câncer de mama. Que aí o seu corpo está todo inflamado.
Exatamente. Quais são os fatores de risco mais importantes? Idade, ser mulher primeiro, né? Idade, índice de massa corpórea, estresse. E aí, quando eu falo de estresse, é estresse de todo tipo. Se eu perdi pai, se eu perdi mãe, se eu perdi um filho, se eu perdi um marido, se eu me separei, isso vai impactar, claro, nas pessoas de maneira diferente, né? Mas isso tem impacto. E aí, às vezes, a resposta vem com câncer de mama. O corpo responde. Só lembrando aqui o que a gente falou, é câncer do colo uterino, o amarelo. Pode colocar até, tem imagem aí? Então estava certo. Você estava certa. Então, e pronto. o lilás é endometriose. Pronto. Então é um mês para a gente falar sobre essa questão. Pois é. Que a incidência tem sido alta também com relação à endometriose, né? Isso. Associado ao número de pessoas que existem no planeta. Aumentou. A gente tem hoje, acho que em torno de 7 a 8 bilhões de pessoas, eu acho. Por aí. Então, tem aumentado também o número de pessoas. Com isso, aumenta o número de diagnóstico. Outra coisa, a gente tem tido mais recursos, né? Então, as pessoas também estão procurando mais. Isso. Né? Mais diagnósticos. Até porque não era muito fácil, né? Fazer diagnóstico de endometriose. Não. E aí, como as pessoas procuram mais, elas também vão sendo mais esclarecidas, aí há uma procura maior, você tem um diagnóstico de um número de casos maior, né? Então, tudo isso que eu falei vai aumentar. Não é? O que a gente precisa fazer é conscientizar as pessoas do que elas precisam fazer, no caso as mulheres. E os homens também. Os homens ainda têm uma certa resistência, não é? E não querer procurar o urologista, ou não querer procurar um clínico, enfim. Porque doença é para todo mundo, inclusive para nós que somos médicos, não é? Nós não somos imunes. E às vezes os próprios médicos se negligenciam mesmo, né? Cuida tanto do outro, às vezes não faz seus exames, não se cuida, não faz um exercício. A gente vê médico fumando. Pois é, né? Fuma e não faz exercício, daqui a pouco morre também, né? De ataque cardíaco, de AVC. Então, no caso do câncer de mama, é tudo isso que eu falei. É o estilo de vida. Pronto, resumidamente, é o estilo de vida que eu levo. Isso vai influenciar. A gente tem trabalhos científicos agora mais recentes mostrando prevenção primária para o câncer de mama. E o que é? Atividade física e alimentação. Claro, tudo com muita parcimônia, com bom senso. Não precisa ser aquelas alimentações restritivas demais, não. Porque termina você também adoecendo. Não é? Eu preciso do mínimo de nutrientes para ter uma adequada nutrição. Então, assim, se você pode, procure um bom nutricionista, não é? Faça uma atividade física regular. Se você faz atividade física 6 vezes por semana, 5 vezes por semana, eu posso reduzir o câncer de mama em até 20%. É muita coisa. É muita coisa. Não é? Uma atividade física você pode fazer de 1 hora. Então, a gente tem que ter tempo para tudo. Não é? A gente tem que ter tempo para trabalhar. A gente tem que ter tempo para... Eu consigo fazer isso, né? Para trabalhar. Ter tempo para filha, no caso, né? Ter tempo de fazer minha atividade física. Eu tenho um nutricionista, ter tempo de rezar, não é? A gente tem como distribuir. Tem. Agora sim, são escolhas. Porque você tem que, quando você faz uma escolha, você tem que renunciar à outra, né? Isso. Às vezes eu gosto de dormir 10 horas por dia. Tá, você diminui, vamos dormir 8, mas 1 hora eu dedico à atividade física, outra hora eu dou uma paradinha para fazer meu alimento ali, cuidar. Isso, então, exatamente. Tem como você ser, eu acho que disciplina, né? A gente precisa de disciplina. Sim. E não querer as coisas de imediato também, não é? E assim, é você saber dividir seu tempo também com relação ao trabalho, não é? Eu faço atividade física todos os dias. Não é? E não é que a gente goste não, né? Não. É porque a gente tem necessidade. Pois é, não é? Eu sou jovem, mas eu só faço por esporte. Eu não preciso. A gente não precisa. Não. Brincadeira, gente. Todo mundo precisa. Mas é necessidade. E eu acho que é tão importante isso você falar, porque, veja, quantas mulheres hábito, né? não estão ouvindo a gente agora e dizem assim, olha, ela diz, mas ela faz. Sim, ela é um exemplo para mim, porque eu vejo ela fazendo atividade física. Você cria um hábito, não é? Uma necessidade, né? Hoje eu não fui. Normalmente eu vou na parte da manhã, né? Eu faço crossfit. Hoje eu não fui. Mas aí eu já passei o dia, sabe? Sim. Com aquela falta. Eu não devo ir hoje, porque realmente eu vou sair daqui, eu tenho outras coisas para fazer. Mas enfim. Mas eu sempre faço. A partir das 7 da manhã até as 8 é meu horáriozinho, não é? Porque todo mundo precisa. Então, assim, eu consegui me organizar de tal maneira. Sim, no seu dia, na sua agenda. E aí eu vou conseguir ir pro consultório, atender, ainda chego cedo. 8h30, mais ou menos, passo em casa, tomo um banho, troco de roupa e chego, né?
E às vezes toma até um banho até lá mesmo, e aí já visto uma roupa e vamos embora. Enfim. Então a gente tem como organizar-se, não é? É só a gente ser um pouquinho mais disciplinado. É como você disse, se eu durmo 10 horas, então vamos dormir 8, que dá para você matar seu sono. Assim, você consegue dormir bem, né? 8 horas por dia. E aí você tem, né, os horários, e aí você consegue fazer atividade física, você consegue fazer tudo que é preciso para também cuidar de você. Estresse é uma coisa que a gente não tem como evitar, né? Não. Porque tem umas coisas que fogem, não tem como. Do nosso controle. Mas a gente precisa saber administrar. Aí é a maneira como eu vou lidar com esse estresse. O que é que entra em mim que vai ficar, né? Nem tudo que o outro diz precisa ficar em mim. Não é? Eu preciso ter essa consciência também. O outro acha isso de mim? Ótimo. Às vezes é um problema dele, né? Não é seu. É isso. Então, assim, claro, se todo mundo não gosta de você, tem algum problema, porque aí também não pode. E se todo mundo gosta, também. Não, tô brincando. Mas assim, se você consegue manter uma boa convivência com as pessoas e, fulano, eu passei muito tempo da vida muito preocupada com o que as pessoas pensavam de mim, não é? Hoje em dia isso não acontece mais. Acho que a própria maturidade vai trazendo esse ensinamento, esse discernimento, né? Exato. Madre Teresa de Calcutá diz isso, né? Ela diz que nunca é entre você e os outros, é sempre entre você e Deus. E aí eu aprendi que, há alguns anos, eu posso viver sem qualquer coisa. Eu só não posso viver sem a graça de Deus. Aí essa eu não posso, não. Porque se essa me faltar, falando por mim, né? Eu não sei quem serei eu. E estou hoje aqui também pela graça, não é? Tudo que eu tenho, tudo que eu sou, principalmente, é pela graça de Deus, pela misericórdia, pelo infinito amor que Ele sempre me teve, por todos os livramentos, porque eu não sou boazinha não, viu? Ninguém é, né? Eu sou ruinzinha. 100%. Não, sou nada. Todo mundo tem o seu lado bom e o seu lado ruim. O gênio não ajuda. Qual signo? Peixes. Ela não acredita em signo, não. Mas eu acho que o signo tem muito a ver com personalidade. Sim, né? Eu também não acredito em signo, mas eu acho que a personalidade diz muito sobre, sabe, sei lá, como você é. Diz muito, né? Eu sou muito geniosa. E eu sofro muito com isso, porque eu preciso domar. Vive controlando, né? Às vezes sai do controle. Mas, ao mesmo tempo, eu preciso... Talvez eu tenha esse gênio, porque também precisa se defender, né? Sim, claro. Senão, tem uma hora que a gente tem que gritar, né? Você é engolido, não dá pra ser... Boazinha eu não sou, nunca fui, acho que nunca vou ser, né? Mas a gente precisa se dominar, né? A gente precisa... Deixa eu te questionar, por quê? Ela diz assim, quando ela entrou aqui, Moreira, que é o nosso diretor aqui, disse assim, chegou a famosa. Por que ela é famosa? Não porque ela vive nas redes, não, mas é porque o trabalho dela e ela falam por si só, né? É um trabalho de muita seriedade, de muita responsabilidade. Quem é paciente de libelina, como eu sou, posso dizer com propriedade. Mas por que você é tão avessa às redes sociais? O que aconteceu? Porque hoje o médico, ele tá... mostra o que é, como é. Isso tem até ajudado as pessoas na questão da informação segura. Por que essa versão? Agora eu quero saber. Pois é, vou dizer. Eu não sei se eu sei dizer, mas vamos lá. Quando começou essa onda, o que você viu que isso aqui não combina comigo? Eu gosto de falar, né? Falo muito. E fala muito. Mas eu não gosto que as pessoas saibam da minha vida. Eu não gosto. Eu gosto de privacidade. Discrição. Eu acho que eu gosto de ser discreta. É necessário, sim. Inclusive, claro, às vezes até quando você me perguntou anteriormente, o que é que a gente está deixando de fazer? Será que que eu ficar quietinha, né? Não está sendo também uma coisa assim? Eu não sei, mas eu não gosto. Eu gosto da minha privacidade e eu não abro muito mão disso. Outra coisa, muito honestamente, se eu tivesse Instagram, se eu tivesse essas outras coisas, eu acho que eu iria perder tempo também, sabe? Perde, né? E aí eu iria ficar ali porque eu iria querer ver. Eu não sou diferente de ninguém, né? Então eu já eliminei também, acho que por conta disso, para já não me dar aquela vontade. Aí já disseram assim, e por que não tem um Instagram para alguém administrar? Mas de todo jeito você tem que estar vendo. Aí você para e vai ver uma coisa e etc. Então, eu não gosto, porque eu gosto da discrição, né? Não gosto de
dessas coisas, assim. Não que eu acho que as pessoas não precisem, mas eu acho que o Instagram, por exemplo, ele nos serve muito para informação, né? Isso. Você consegue alcançar muitas pessoas com o Instagram. Como Júlia, minha filha, tem Instagram, quando eu preciso fazer live, alguma coisa, eu vou no Instagram dela. Usa o Instagram de Pois Júlia. é, as pacientes às vezes falam com Júlia, Júlia, cadê tua mãe? Muita gente me procura no Instagram, mas não vai achar. Não vai encontrar. Não vai, infelizmente não vai. E eu, por enquanto, não tenho pretensões, não, sabe? Acho que nem mas vai, é né? isso. Nem vai. Essa versão é disso. Eu não sei, eu não gosto, talvez eu acho que não tem um jeito mesmo, né, para aparecer em Instagram. E talvez seja isso também. Acho que ela ia bombar, gente, no Será? Instagram. Ia, Não. mostrando o dia a dia fitness. Ai, meu Deus. Orientando. Lógico. Você acaba vendo aquela mulher, nossa, que mulher empoderada, né? Ela é médica, mas ela não deixa de fazer a atividade dela. Ela cuida da filha, né? A gente ia amar, né? Pois é. Olhar como ela se cuida e tal. É interessante. Pois é, pode ser. Tudo é possível, a Quem gente não sabe pode se na ser próxima fechado. entrevista ela Pois não tá é. com o Instagram Já pra tô gente com o divulgar. Pois é, tudo é possível, não é? Pois é. É. Não, mas assim, eu acho que a gente deve fazer. Eu digo assim, você nunca deve ir na onda. Todo mundo tá colocando isso. Eu vou colocar também. Todo mundo tá fazendo isso. Não, isso tem que ser uma coisa que eu goste. Que eu me sinta bem, né? Eu não vou pela onda. Pois é, e por incrível que pareça, uns 2 anos atrás, eu acho 3 anos atrás, eu contratei uma empresa. Eles fizeram meu Instagram e fizeram minha logomarca, porque até então não tinha uma Sim. logomarca. Fizeram minha logomarca e tal. Quando foi na hora de dizer assim, pronto, Libelina, vai começar o Instagram. Deu uma coisa assim que não... Aí eu disse, eu não vou botar Instagram não quero não, Instagram não. E aí não tenho. Eu tô querendo fazer um Instagram junto com o pessoal da clínica. Sim. Assim, o Instagram da clínica da gente, né? A gente agora tá em reforma e tal. Aí eu acho que talvez seja interessante. Às vezes também, quando eu preciso fazer alguma coisa, as meninas me chamam, Leila e Lívia, né, que são dermatologistas. Maravilhosas meninas, um beijo. Também acho. Concordo, viu? Na verdade. E aí elas me chamam, elas me chamam de Libê, né? Libê, vamos fazer. Aí eu disse, bora. Eu disse, e o teu Instagram? Eu disse, não, bota aí no seu. Aí o Outubro Rosa, né? A gente faz elas. Sim. Ano passado a gente fez uma coisa lá, elas chamaram as amigas e a gente foi um bate-papo bem legal. E aí, no final, eu libei o Instagram. Eu disse, não, bota aí, pula essa porque nesse parte. aspecto, usar o Instagram como meio de comunicação para essas pacientes É informando bom. é muito bom. Eu né? sei que é. Você acaba alcançando pessoas que talvez não tivessem a condição de fazer uma consulta contigo, de conversar. Sim. Né? Eu já pensei nisso também. Eu tô com vontade de fazer isso no Instagram de Júlia, sabe? De vez em quando postar alguma coisa, aí eu jogo como se fosse... Júlia ajuda lá. Júlia ajuda. Pois é, porque eles mexem, né? Sabe muito melhor do que eu. Essa geração já nasceu conectada. Já. Isso é muito preocupante, sabe? Por um lado, sim. Por um lado, sim. Porque assim, como você falou, é desperdício de tempo, né? Será que tá vendo coisa que realmente vale a pena? O menino, você pode ter, eu acho que pode ter síndrome de abstinência. Fica muito tempo em celular, quando você retira, os meninos ficam irritados. Sim. Se você não tiver um controle... Cria um vício. Mas como qualquer pessoa. Como qualquer coisa, né? Que você faz demasiadamente. Exatamente, não é? Então, eu acho que a tela, ela leva você também a ter um certo... A criar um vício. Claro, né? Por isso que a gente vai deixar de ter nem participar. Não é isso, né? Mas, assim... Mas, de vez em quando, eu pego o Instagram de Júlia, porque eu preciso ver, né? Pra ver o que está acontecendo com ela, claro. Sim. Eu tenho senha, tenho tudo. E aí, eu vou entrando, vou vendo algumas coisas, não é? E vou... os meus amigos, às vezes a gente tira fotos e bota Libelina sem Insta. Eles podem botar. Já tira onda, né? Teve o aniversário, a gente comemorou, meu aniversário, a gente foi lá no bar aqui. E aí os meninos botaram. Aí, não sei, alguma pessoa se encontrou comigo e disse, tu tava tal dia assim? Tava. Eu disse, oxê, como é que você sabe? Eu vi no Instagram de alguém. Eu vi no Instagram de alguém. Eu disse, lógico, tá vendo? Tá vendo? Eu não escapo. Por isso que eu não quero? Por isso que eu não quero, tá vendo aí? Pra não ser tão monitorada. Vamos lá. Você, eu acho que é um exemplo muito claro que as mulheres, as mulheres de 50 são o novo 40. Porque a gente olha pra... Não que eu esteja dizendo que você tem essa idade, tá? Mas assim, só pra trazer o exemplo.
a gente se cuida mais, a gente... as pessoas olham pra você e não é etarismo. Ai, você é tão nova pra essa idade. Eu acho isso péssimo. Não é elogio nenhum, tá? Também acho. Mas é verdade. E aí, como é que você vê isso? A gente tá se cuidando mais, a gente tá mais vaidosa, a gente tem buscado mais essa tecnologia ao nosso favor, obviamente preocupado com a saúde também, que é o fundamental. Mas como é que você vê essa nova fase dessa mulher que é mais empoderada, que trabalha, que cuida dos filhos, mas que não deixa de se cuidar? Que eu acho isso muito importante. É essencial, né? Você não pode deixar de pensar em você também, né? Porque se você não estiver bem, como é que vai cuidar do outro, né? Eu acho muito interessante, porque quando eu era criança, eu tinha uma ideia diferente de uma mulher de 50 anos. Sim, né? todo eu mundo, achava eu que era uma acho. vovozinha. Sim. Hoje eu tenho a minha mãe, não vou dizer a idade dela, mas minha mãe tem um pouco mais de 70. E minha mãe é extremamente ativa. Ela tá morando com Júlia, não é? Então ela fica lá com Júlia. Eu acho isso incrível. Não é? Desde que você tenha a cabeça muito boa, eu acho isso sensacional. Eu acho que não deve ter limites. Claro, quando a gente vai passando a idade, vão vindo certos limites, não é? A gente tem, é próprio da idade. Eu só não, assim, Libelina, para mim, não concordo com os exageros, né? Nem eu. Eu não quero chegar aos 70 com cara de 40. Não, quero não. Ô, meu, pelo amor de Deus. Não. Mas quero chegar com 70, ao menos com cara de 70, né? Né? De olhar, mas olha, como você está bem. Né? Pois é, eu quero chegar assim. Pessoalmente, eu tenho uma vantagem, eu acho que sou magra. Eu sempre fui magra. Né? Então, acho que isso me ajuda muito. Mas e disciplina, né? Acho que foco, assim. E eu tenho uma mãe que faz bullying. Ela vai ouvir. Ela faz bullying. isso. Quando eu tive Júlia, eu tive 31 anos. Pra vocês terem uma ideia, eu peso hoje 60 quilos. Eu tenho 1,65 m, peso 60 quilos. Tá super bem. Pesava, quando Júlia nasceu, 49. Aí mamãe olhou pra mim, eu não estava fazendo atividade física, acho que Júlia tinha uns 8 meses. Aí ela olhou pra mim assim e disse, você tá engordando. É louca, né? Mentira. Foi. Olha, você tá criando barriga. Desse jeito. Então ela super se cuida. Super. Minha mãe, na época que tinha hidroginástica, acho que ela foi a pioneira lá em Natal. Como ela fazia hidroginástica, ela fazia ginástica, caminhada e tudo. Infelizmente, agora, por conta dessas mudanças, ela está sem fazer. Mas ela sempre estimulou. A fazer a atividade. A atividade. Então, assim, eu acho isso incrível. Como eu tenho uma mãe que faz isso... Já é um exemplo, Já é um exemplo para mim. Sim. Então, e ela faz bullying, né? Bullying. Sim. Já viu que ela... Ela não brinca. E aí, mas isso é muito... Não, brinca não. Isso para mim é muito bom, porque eu acho que eu me sinto muito saudável. Eu não vou dizer a idade que tenho, mas já não sou tão jovem em termos de idade. Sou jovem porque tem muita coisa para fazer, né? A cabeça ainda tá a 1000 e o corpo tá acompanhando. Que é ótimo isso. Pois é, eu não sinto uma dor na unha. Eu não sinto absolutamente nada. Né? E atividade física já desde que me entendo por gente. Fundamental. Como é que você vê como um grande exemplo para a Júlia? O Júlia hoje tem 17? 18. 18. 18 anos. Como médica, como mãe, como amiga, como é que é essa relação? Porque eu acho que é tão importante, né, trazer isso como exemplo, porque a gente, nessa nova geração, às vezes as mães estão perdendo esse time, sabe? Não, Júlia e eu, nós temos uma relação de mãe e filha. É mãe e filha, não é amiguinha não. É mãe e filha, mas que tem uma grande amizade. Eu sempre quis construir com ela muita confiança, né? Não sei se é virtude, mas eu tenho uma coisa comigo, eu gosto de dizer a verdade, né? Pode doer, doa quem doer. Obviamente a gente dizer a verdade com caridade, né? Às vezes eu não digo muito com caridade não, mas tem que dizer. E com Júlia não é diferente. Eu acho isso essencial, né? Então a gente tem alguns problemas, no sentido assim, aliás, nós duas não temos problemas, mas eu converso com ela de maneira muito aberta. Ela sabe que eu sou a mãe e ela sabe até onde a gente pode ir. O limite. Mas sem deixar ela com muita liberdade comigo, né? Então acho que a gente confia muito uma na outra, eu confio muito nela, tenho certeza que ela confia em mim. Júlia é o grande amor da minha vida, né? Júlia é a minha mãe. Sem dúvida, os filhos são uma coisa incrível. Mas a gente tem uma relação que foi muito pautada nisso, desde sempre. Por exemplo, vou dar um exemplo, talvez uma besteira, mas é mais ou menos assim. Ela tinha uns 2 anos e meio e eu estava menstruada, não é?
Aí ela chegou para mim e disse, você usa fraldinha? E né? bem pequenininha, Bem né? pequenininha. Eu disse, não é fraldinha, não. Isso é absorvente. Desse jeito. Aí ela olhou. Absorvente, ela repetiu. Eu disse, sim. Por que você tá assim? Eu disse, porque eu não fiquei grávida. Quando você completar 12 anos, você também vai sangrar, porque isso se chama menstruação. Eu fui explicar. E aí, como a gente não engravida, a gente sangra. Pronto. Pronto, nunca mais ela perguntou. Quando ela foi menstruar, aí ela já sabe. Mãe, é mesmo? Aí ela agora estudando, né? Sim. Mãe, é mesmo? A pessoa menstrua porque não engravida. Vendo? Como é simples. Então, eu sempre fui muito assim com ela, né? Até hoje. Quer namorar? Sim, precisa namorar. Saber com quem, né? E como namorar, né? A gente é muito meio da antiguidade. Uhum. Mas eu converso muito com ela, né? Então, eu acho que isso é primordial. E eu sinto que eu consegui construir com ela esse relacionamento. Ela é muito caladinha, sabe? Às vezes eu preciso ser um pouco mais firme, não é? Mas a gente conversa sobre tudo. E ela atualmente me conta sobre isso é maravilhoso, tudo. essa Eu tenho confiança. eu vejo que ela confia muito em mim. E isso é muito bom. Às vezes ela se espelha. Ela também tem o pai dela, que é médico, mas eu acho que ela me vê com mais... Assim, eu acho que ela tem um olhar para mim... Não é de herói, sabe? É de uma mulher comum, como eu sou, mas que é possível ser mãe, que é possível ser a mãe de Júlia, ser uma boa profissional, que é possível fazer uma atividade física, né? Que é possível passear, que é possível estar com ela, não é? Então a gente tem esse relacionamento que foi construído ao longo dos anos. Nas sextas-feiras à tarde, há alguns anos atrás, eu já não trabalho mais. Não é porque eu sou boazinha nem nada, não. Mas é para ficar com Júlia, né? Então acho que isso, ela tem boas lembranças da gente ir ao cinema, de eu chegar e dizer, eita, vamos fazer a noite das besteirinhas, assim, da gente se sentar numa sexta-feira, aí comprar hambúrguer, comprar não sei o que, se sentar, ver um filme juntas, brincar, fazer... Então, assim, ela ainda hoje chega para mim e faz... Ela vem de Recife, né, agora, e faz, mãinha, vamos fazer a noite da besteirinha? Bora! Então, acho que isso que é importante, não é? Ela, apesar de já ser uma adulta, né, fazendo faculdade, mas isso ficou junto com ela. Isso então, não tem preço, não, gente. Tem não. É um tempo que você dedica e que fica para sempre. E que eu acho que para a formação dela como pessoa, como mulher, também. Sim. Né? E eu só quero que Júlia seja muito feliz, né? Não a felicidade do mundo, não essa felicidade, eu quero ser feliz, porque eu quero... Não é isso não. É de estar sempre em comunhão com o Nosso Senhor, com Nossa Senhora, né? Que ela possa pensar principalmente na salvação da alma dela, já que a gente acredita. E que ela seja uma boa médica. Eu já disse a ela, tem que se dedicar exclusivamente, assim, né? E não achar que você é médico 24 horas por dia, 7 dias por semana, os 365 dias no ano, não é? É uma coisa que está em você. Às vezes eu me esqueço que sou médica, assim, eu fico pensando nisso, né? E aí a gente vai. Já é uma coisa que se confunde. Quem é Libelina, quem é Libelina pessoa, quem é Libelina profissional, quem é Libelina... Acho que está tudo muito misturado e eu não consigo mais separar. Não é? E eu disse isso a ela. Se não gosta, pode desistir. Né? Ela começando agora... com o exemplo que ela tem em casa, minha gente. Eu espero. Não tem como, eu né? Eu desejo muito. Meu pai dizia assim, filho de peixe, peixinho é. E o exemplo arrasta. Eu acredito muito nisso. Não adianta você falar. O seu filho vê o que é que você faz, o seu comportamento com as pessoas, a maneira como você trata, a maneira como você vive o mundo, né? Isso é que serve de exemplo e que diz assim, não, mas minha mãe agiria assim. Eu acho que isso arrasta. Por isso, quando você me perguntou como era que tinha sido esse desejo de ser médica, talvez crescer. Sim, olhando o pai, ambiente, ajudando, né? É isso. E você vai vendo assim, que isso faz parte e que não dá para ser diferente. Né? Você tem que ser exatamente como você foi treinado, como lhe ensinaram, né? E aí você vai estar no caminho certo, né? Eu sempre digo isso a Júlia. Júlia é minha melhor amiga, né? Além do que é o amor da minha vida. Que lindo, Júlia. Deixa eu te agradecer. Não tem nem como agradecer, né? Porque eu digo assim, cada entrevista é uma história. E hoje foi tão gostoso, né? Muito. A gente não se ateve tanto à questão médica e tal, mas conhecer um pouco mais
dessa profissional que já conheço mais e a gente conseguiu aprofundar mais, entender de onde vem essa Libelina, essas raízes, essa coisa tão profunda. Muito obrigada por compartilhar isso com a gente, viu? Eu que agradeço, é um prazer. Eu acho interessante isso, né? As pessoas saberem, às vezes acham que a gente é um personagem, né? Sim. Então, não é, a gente é de carne e osso, não é? E, assim, faz as mesmas coisas que todo mundo. E a minha essência é muito por aí, né? Dessa questão dessas pessoas, eu sou um pouquinho do pai, da mãe, dos avós, dos irmãos, né? Eu aprendo com o mais novo. Às vezes o Gustavo me dá muitas lições, Kleber nem se fala. E com Júlia. Júlia também mudou a minha vida, claro, né? Júlia é uma coisa assim que inexplicável, né? Acho que é um amor que só quando eu morrer. Ela pode nem gostar de mim, mas eu gosto muito dela, vou sempre gostar. É a pessoa que mudou a minha vida completamente, né? É o grande amor da minha vida e vai ser, né? Nunca vou ter outro amor. Obviamente, depois de Jesus e de Nossa Senhora, vem Júlia, minha mãe, né? Mas que bom que eu pude participar desse seu novo programa, né? Maravilhoso. Eu também gosto, às vezes, de falar um pouco de mim, né? E se deixar, falo muito. Eu vou agradecer, porque ela não gosta muito de se expor, mas hoje ela se abriu aqui. Foi uma delícia. Foi muito tranquilo, né? Foi uma delícia. Obrigada por compartilhar com a gente. Eu que agradeço, né? E parabenizar você. Para mim, acho que o seu programa já é sucesso, né? Você é uma profissional também sensacional, de muita ética, não é? De uma mulher inteligentíssima, que sabe conduzir também as entrevistas de forma muito tranquila, de uma educação ímpar. Fico muito feliz. Você está de parabéns. Gratidão. Junto com seu companheiro, não é? Acho que vocês têm tudo Moreira e Isaías Vicente que estão ali dando suporte. A gente não faz nada só. Exatamente. Né? Vocês têm muito caminho pela frente e vão chegar muito alto. Muito Tenho obrigada. Certeza. Que delícia, um prazer, gente, esse encontro. Muito obrigada. Paz e bem para você. Que seja uma semana linda aí. A gente só está no meio da semana e próxima quarta-feira a gente se encontra, tá bom? Vou estar aqui 7h30 da noite, 19h30, te esperando em mais uma Alinhados Podcast. Fica com Deus, paz e bem. Tchau, tchau.